Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui no canal Revelações. Meus amigos, o ano está acabando, mais um ano se passou e ele passa rápido. Todas as coisas que nós fazemos, elas devem ser muito bem pensadas, calculadas, mas sabendo que por mais que você pense, que por mais que você calcule, as dificuldades da vida sempre existirão. As dificuldades delas podem ser emocionais, podem ser sociais, podem ser dificuldade de aprendizado, dificuldades financeiras, dificuldades em relação ao amor, em relação ao sexo, em relação a vários fatores que nos faz reféns de um sistema em que sempre existiu e que nunca vai mudar. Os cientistas do comportamento, eu sempre falo nisso, porque é com base na ciência é que as grandes sociedades, os governos que trabalham para um sistema que quer controlar tudo, o modo de viver, o modo de pensar, mesmo que você não acredite nisso, ela existe porque faz parte do sistema. Sem ele, não haveria como a sociedade se desenvolver, não haveria como existir escolas, não haveriam como existir hospitais. E por mais que a situação esteja difícil no Brasil, e não somente no Brasil, no mundo, sempre existirão as dificuldades. Muitos dizem que as atuais dificuldades, elas existem supostamente por causa do aumento da população. Bem, há uma certa verdade e há uma certa mentira. Porque, na verdade, o que coexiste são várias situações. É como as pessoas sempre têm na imaginação, porque a grande massa, né, aquela que está condicionada ao sistema e não tem informações ou não quer acreditar nessas informações, elas sempre tentam polarizar a situação. O exemplo disso são os heróis de Hollywood, que começou no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. A grande imaginação do Capitão América, do super-homem, do super-astro, de uma pessoa, um ícone. Super-homem é a grande solução. O homem vindo do espaço, né? E ele veio para trazer a solução. Nós temos isso como nosso próprio Salvador Jesus Cristo. Por um homem só. A diferença é que Jesus Cristo não veio com espada, Jesus Cristo não veio para conquistar e libertar Israel, né, de uma suposta esquerda ou direita. Jesus não veio para nada disso. Ele veio nos anunciar o reino do Senhor. E veio para resgatar o necessitado, o doente, seja ele pobre ou rico. Jesus não tinha lados. Posteriormente, as pessoas vinculadas a religiões, como elas transcenderam pós Constantino, nós vemos as filosofias, a luta de Martim Lutero, aquela luta que por trás dos moldes estavam os senhores, que estavam os príncipes alemães, utilizando, né, esse termo contra a expansão romana. E vemos que essas dinâmicas fazem parte, e sempre fizeram parte. E as pessoas que se tentam, né, se ressaltar, como Dom Pedro sentado num cavalo, e seus 300 homens a cavalo, que na verdade, já falei sobre isso, há pesquisas sobre isso, né? Era impossível se locomover com um cavalo, praticamente seria muito complicado, porque ele vinha de Petrópolis, passando por aquelas regiões ali acidentadas, muitas pedras, então eles usavam burro. Mas vamos colocar aí, evidenciando um homem sentado no cavalo,
com uma espada, desafiando 1.500 soldados granadeiros de Portugal, com um mosquetão que cada um saía um tiro. 300 homens. É sempre 300. Como fizeram também aquele grande filme, a Grécia sendo invadida, e os 300 cavaleiros, que nunca foram 300. Aquilo ali foi o maior, a maior inversão da verdade. Como nós vemos que as pessoas preferem acreditar, porque muitos de nós fomos criados desde criança vendo os super amigos, vendo os super-heróis. Rambo, um homem contra mais de não sei quantos mil homens. Sylvester Stallone, né, lá com a sua ponto 50, né, atirando, ponto 30, não sei, atirando e matando, como o Arnold Schwarzenegger, também lutando contra vários, ou esses lutadores de karatê, né, 30 ou 50 contra 1. Então tudo isso vai fazendo na sociedade, nas mentes mais fracas, acreditarem que um homem irá mudar tudo. Então, meus amigos, como posso conceber todas essas coisas? Como posso definir todas essas coisas? Então as pessoas não entendem que por trás daquela imagem estão pessoas que os governos trabalham. Para vocês entenderem o que está acontecendo agora atualmente na Groenlândia, eu estava lendo uma matéria, não estava assistindo um vídeo maluco de um cara falando que a Groenlândia fica na África, né? Como esses historiadores que tem aí, esses malucos, né? Que na Groenlândia está se descongelando. E a coisa está pior do que os cientistas tinham anunciado há 5 anos atrás. Uma coisa já alarmante, e ela está 10 vezes maior do que está acontecendo. Por vocês entenderem, né? Ela está se descongelando de uma forma acelerada, que os cientistas já não estão mais dizendo em 50 anos, mas já está falando que agora, é agora que a situação vão acontecer, vão implicar nas mudanças climáticas, como furacões que vão surgir, como tornados que vão fugir. E biblicamente, filosoficamente, o homem naquela época que teve a visão, ele não tinha noção o que era um cientista. Podemos imaginar que o apóstolo João nunca ouviu falar sobre um cientista. Então, literalmente, ele teve a visão da forma que ele teve e entregou. O cálice sendo derramado dos anjos, derramando sobre o coração dos homens. Somos nós que somos os egoístas. Somos nós que fazemos as diferenças. Somos nós que somos os hipócritas. Somos nós que somos os mentirosos. Somos nós que somos responsáveis pelas nossas ações. Então, diante de toda essa dinâmica, eu vejo as pessoas dizendo assim para mim: ah, você fica por cima do muro. É melhor eu ficar fora, por cima do muro, do que ser participante de uma mentira que nunca vai rolar. Porque se durante todos os anos, todos os séculos dessa humanidade, o homem nunca mudou, por que agora, justamente agora, essas coisas vão mudar? E nós sabemos que é daí para pior. Mas a questão de ser pior não quer dizer que a sua vida vai ser pior. Como vocês sabem, nós passamos adversidades. E o Brasil, falando agora de Brasil, nós vemos que dos próprios evangélicos, né, daqueles que têm a influência no Congresso, no Senado, eles estão aí manipulando e mudando o Evangelho de Deus. Inclusive, criando leis e caçando aqueles que estão pregando a verdade. De que forma isso pode acontecer? De forma mágica e milaborante, né? O Bispo Macedo, o Malafaia, o Valdomiro, o Ageneduque
e o Marcos Feliciano, rivais, se tornaram agora os 5 heróis do Evangelho de Deus. Bom, do Evangelho do homem, de Deus não. Do Evangelho do seu coração, aquilo que eles escolheram. Eu estou fazendo aqui alguma agressão à pessoa deles? Não. Eu estou falando aqui da vida pessoal deles? Não. Eu só estou falando como funciona o sistema. Bom, se eles são poderosos, por que vão ficar brigando sempre? Tiveram suas adversidades políticas, tiveram as suas jogadas políticas e hoje eles estão unidos por uma única causa: proibir ou coibir a verdade, lutar usando o marxismo, tentando enganar as pessoas com um falso moralismo, indo contra o homossexual, indo contra as liberdades pregadas. Porque, meu amigo, falar contra os direitos humanos é muito fácil. Porque é fácil falar o que se desconhece. Principalmente quando você tem uma vida muito boa, quando você tem de tudo na mão e não precisa de nada. É fácil você chegar e apontar o dedo, porque você nunca viveu aquela situação. Ah, você está defendendo o homossexual. Pense o que você quiser, interprete da maneira preconceituosa que você quiser. Não me interessa com a forma que você pensa. Mas Jesus não veio contra o homossexual. Jesus não veio contra esse sistema. Jesus veio para resgatar esse homem, esse indivíduo, essa pessoa, como aquela mulher que estava ali. Ela tinha vários maridos, todos queriam apedrejar ela. Todos queriam apedrejar. Vários maridos? Não, vou inverter aqui. Ela tinha relação sexual, ela era uma prostituta. E todo mundo queria apedrejar. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como eu posso confiar numa elite que vive mudando de lado, que não prega o evangelho da verdade, mas consegue, contrair os seus dízimos, fazendo eles vender? É um comércio infernal, é um comércio pop, da época. Vendem suco de laranja ungido, Coca-Cola ungida, calcinha ungida, moldes ungido, vende-se de tudo, até vassouras que voam, eles vendem, bola de cristal, tudo que se imaginar, sabonete de descarrego, sal ungido, água ungida, óleo ungido, gasolina ungida. Eles vendem de tudo, vendem casa no céu, passaporte para o aeroporto, para quando você morrer, você tiver o passaporte e entrar com direito ao almoço e café. Pelo amor de Deus, gente. São esses que vocês confiam. Então, são esses que vão radicalizar. São esses que vão radicalizar o evangelho. São esses que vão não lutar para te defender, mas lutar para o sistema, porque eles são pau-mandados. Talvez eles estejam ali, até às vezes, eu não vou dizer bode expiatório, mas vou dizer que eles têm ligações com o sistema que colonizou, que coloniza e que controla os governos. Então, como isso? Como posso absorver essas situações? Da seguinte forma: você lendo a palavra de Deus, você entendendo os passos de Jesus Cristo, você ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo, quando os próprios escribas, doutores da lei, quando enfatizaram a Jesus Cristo, colocando ele sobre a parede, falando da doutrina religiosa, e quando Jesus imediatamente, sabendo de suas intenções, que não era a salvação, mas era politizar um sistema político que influencia a sociedade e continua influenciando sempre. Então, a razão do homem controlar o outro é bem simples, porque sempre existirão fanáticos. Ele pode ser seu filho, você pode ser um cara muito leitor,
Vai chegar uma época que você vai parar de ler e vai ter que botar aquilo tudo para fora. Quando você começa a botar, de repente você vai bater com uma pessoa que é da sua... Porque a Bíblia diz que os seus inimigos serão da sua própria família. Então, às vezes pode surgir um inimigo dentro da tua família. Ele pode ser... O opositor pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, sua tia, pode ser seu irmão, pode ser seu filho. O que importa é você continuar falando a verdade, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, anunciai tu o reino do Senhor. Porque esse reino, esses governos, eles vão passar. Entendam agora. Se nós fôssemos colonizar Marte, chegamos lá, né, cada um com um propósito, cientista, cada um no seu ponto. Quem está financiando isso tudo? São as empresas, são as indústrias que exploram o petróleo da terra, são as usinas, são esses que dominam. Eu já falei aqui para vocês da sociedade eurasiana. Eu sei que muitas das pessoas não querem nem saber desse assunto. Mas por que eu falo isso? Para você poder compreender a corrente majoritária dessas situações de Gog e Magog, você tem que entender quem foram os czares, como eles surgiram. Para você poder entender a dinâmica, porque nada acontece ao acaso. Então, meus amigos, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a polarização das sociedades secretas, né? Que na verdade não tem nada de secreto, não tem nada de misterioso nisso, é simples de entender. Você também pode fazer parte disso. Então tome cuidado, meu amigo. Se você conseguir ficar bem de vida, né, tome cuidado com os seus principais passos. Eles podem ser decisivos na sua vida. E fica aqui, um abraço para todos. Fim.